sejam muito bem-vindos ao canal Cálice da Nova Aliança e nós vamos hoje entrar em um assunto muito interessante, muito discutido, sendo conversado nas mais diversas partes do mundo e já chegou também a conversa até nós. Aqui no Brasil já se discute, já se fala sobre a questão dos evangélicos e o grande apoio maciço, ao candidato Donald Trump nos Estados Unidos. Essa discussão é uma discussão muito importante. Eu acredito que nunca antes na história as eleições nos Estados Unidos fossem algo de interesse para a comunidade mundial, como de fato vem sendo agora essa última eleição, ou essa eleição agora que estamos participando de 2016. Pois bem, gente boa, por que os evangélicos nos Estados Unidos têm manifestado um apoio maciço? E vem cá, são apenas os evangélicos que estão apoiando Donald Trump? Se você olhar para as pesquisas, você vai perceber que não é. E se você viver o dia a dia acompanhando os noticiários, seja da CNN, CBS, ABC, Fox News e tantos outros canais de TV que tem por lá e que publicam aqui mesmo no YouTube informações a esse respeito, você vai perceber que o eleitorado dele está para além da comunidade evangélica. Vamos hoje buscar entender um pouquinho a questão do cenário, vamos buscar entender. Aqui no Brasil estão dizendo, é porque ele tem um discurso populista, é porque ele está fazendo mundos e fundos de promessas para os evangélicos e aquela coisa toda. Gente boa, a grande verdade não é isso. O Trump é um empresário de sucesso, tem lá os seus cassinos e tantas outras coisas, e cá entre nós, não é isso o valor cristão e não são esse tipo de coisa que nós como cristãos defendemos ou queremos para nos representar, seja onde quer que for. Mas a política dos Estados Unidos, especialmente neste plebiscito, não é a questão da pessoa do Donald Trump. Sim, era bom que tivéssemos um nome melhor para ali tratar daquilo que é o interesse da comunidade cristã em todas as partes do mundo e não necessariamente evangélico. É um grande erro dizer que a grande força dele é apenas os evangélicos. Não. A comunidade católica está seriamente envolvida na participação e também oferecendo suporte a ele. As Forças Armadas, especialmente o pessoal ali que faz a segurança da borda dos Estados Unidos, das fronteiras, está manifestando um apoio maciço ao Donald Trump. Também, além desses, ainda há aqueles que confiam que há uma necessidade de mudança rápida e urgente no sistema norte-americano. Eu fiz alguns destaques aqui e por isso eu vou estar sempre acompanhando aqui o roteiro para a gente não se perder. Primeiro, o apoio que o Donald Trump tem, sim, dos evangélicos, também de católicos, também o povão, de modo geral. Se você olha para o canal aí do Alex Jones, ele está manifestando um sério apoio para ele. Eu estava olhando há pouco, o David Clark dando lá uma palavra, o xerife lá dando uma palavra em defesa e suporte do Donald Trump. Além disso, o povão, ele tem estado do seu lado de modo muito firme, de modo muito comprometido. Você percebe que lá na frente da Tower, eu estava olhando hoje e vendo lá várias pessoas fazendo lá o seu manifesto em defesa da eleição e a candidatura, agora a eleição, aliás, de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E outra coisa muito importante, gente, por que os evangélicos estão seriamente comprometidos nessa campanha? Por que católicos estão seriamente comprometidos com essa campanha? Estão se envolvendo cada vez mais com a campanha de Donald Trump? Por que o povão tem ido para as ruas? É porque o povo não aguenta mais as non-go areas nos Estados Unidos, que são as áreas que os muçulmanos, embora sendo a minoria lá nos Estados Unidos, já têm criado áreas proibidas para a circulação de não muçulmanos. Isso dentro dos Estados Unidos da América. Uma outra coisa muito séria, nos Estados Unidos, um terrorista que acabou desistindo da vida do terror e se converteu ao evangelho, falou que haviam 17 campos de treinamento de jihadista dentro dos Estados Unidos da América. Mais recentemente eu estava vendo um outro instituto que divulgou que já existem 27 campos de treinamento jihadista. Outra coisa interessante também, triste, é aquele tiroteio que teve em Baltimore, aquele problema sério que teve lá na boate gay, quando um muçulmano entrou ali e fez aquela questão, a maratona de Boston e tantos outros ataques suicídio terrorista que tem acontecido, que tem alarmado e deixado a população em perigo. Dearborn, cristãos já foram apedrejados ali dentro, Israel e outra equipe dele lá foram apedrejados, as autoridades policiais ficaram intimidadas de fazer alguma coisa porque eles recebem um suporte muito grande do atual governo. Dizer que o Barack Obama tem sido um cristão e que tem defendido os cristãos desse tipo de ataque covarde é uma ignorância e um desconhecimento muito grande. Basta ver os encontros que ele teve nos países islâmicos, como ele fazia. A pronúncia original no árabe das mais diversas suras do Corão. Quando ele foi para Israel, citou apenas 2 textos e por partes em hebraico com muita dificuldade. Você sabe o que é isso? Tudo bem, vamos avançar. Uma outra coisa interessante, Hillary Clinton está cada vez mais despencando, cada vez mais caindo. O povo não acredita, o povo está cansado. Por que ela esteve, aliás, em alta esse tempo todinho? Por quê? Primeiro, porque ela tem forte apoio. Vejam, dos 6 presidentes vivos dos Estados Unidos, contando os ex-presidentes, claro, todos eles dão apoio para Hillary Clinton e são contra o Trump. Interessante, né? Então o Trump, ele é um cara odiado pela elite. Ele é um cara odiado pela elite. Outra coisa também interessante no Donald Trump
é que os banqueiros não estão do seu lado. Estão do lado oposto, oferecendo grande suporte para Hillary Clinton. O serviço de inteligência lutou, fez o que pôde para ficar em defesa, escondendo, mas o lençol é muito curto. Na hora que cobre a cabeça da mulher, descobre as pernas. Na hora que cobre as pernas da mulher, descobre a cabeça. Na hora que puxa um pouquinho para o lado, deixa uma banda do corpo descoberta. E os escândalos e corrupções, o uso indevido dos e-mails classificados com a letra C, é um problema sério porque há informações comprometedoras. Na verdade, ela nem deveria estar concorrendo às eleições dos Estados Unidos da América com tantos escândalos que pesam nas costas daquela mulher. E coisa mais séria, pasmem, a sua campanha está sendo financiada por a maioria dos países que são de linha dura, que são países conhecidos como berço dos maiores jihadistas que hoje assolam o universo. Dizer que o Obama quase que resolveu o problema do Estado Islâmico e que o Obama está interessado em destruir o Estado Islâmico é ignorância muito grande. Por quê? É muito simples. Quem criou o Estado Islâmico, já está comprovado isso, foi o próprio Barack Obama com a Hillary Clinton que criaram eles. Esses problemas que está havendo aí, que estão acusando, na verdade foi coisa que vinha do tempo de Bush. E a grande verdade é que Donald Trump já disse que uma vez eleito presidente, o mundo vai saber o que aconteceu no World Trade Center. A humanidade vai saber o que aconteceu ali. Porque realmente, dizer que um povo sem tecnologia, sem um serviço de inteligência de última geração, conseguir adentrar os Estados Unidos da América e fazer tudo aquilo que fizeram, conta outra história, é mais interessante. Mas avançando, outra coisa que eu quero dizer é que os maiores interessados na eleição de Hillary Clinton são os jihadistas. Várias vezes nos rallies do Trump, vários muçulmanos estavam lá gritando Allahu Akbar nos encontros, levantando as bandeiras dos seus respectivos grupos jihadistas em defesa da Hillary Clinton e contra Trump. Então a coisa não é tão simples assim não. O negócio ali está muito, muito sério e os evangélicos nos Estados Unidos ficaram realmente preocupados com essa situação porque não percebem segurança e aí vem as propostas do Donald Trump que é muito séria com respeito a essa questão. Outra coisa é um desconhecimento total dizer que ele tentou fazer média com os muçulmanos. O Trump não tenta fazer média com ninguém. Ele não faz média com a mídia e é bom que se diga que em defesa da Hillary Clinton e contra Trump estão as principais mídias dos Estados Unidos da América. Então veja, é um homem que está lutando contra a elite dos ex-presidentes que foram eleitos nos Estados Unidos da América, um homem que está lutando contra a força financeira dos banqueiros, um homem que está lutando contra os países que são os maiores berços dos jihadistas que assolam a humanidade contra ele e em defesa de Hillary Clinton, e também a mídia que está contra ele. Você percebe? O homem está lutando basicamente contra todo o universo. Mas você vê a potência do povo, você vê a potência das mídias paralelas, da internet, em apoio a ele, que tem lhe dado um grande crescimento. E isso não são os evangélicos. Sim, os evangélicos são uma potência muito forte nos Estados Unidos da América, mas existem muito mais do que evangélico, muito mais do que católico por trás dele, muito mais do que aqueles que são os agentes que fazem a segurança da guarda nas bordas, nas fronteiras americanas. Tem muito mais gente envolvida. Existem blogs aí por toda parte em defesa do Donald Trump. E é por isso que ele está conseguindo, porque realmente ele não tem a nata, ele não tem o poder dominante, ele não tem a nova ordem mundial a seu favor, ele não tem os principais poderosos ao seu favor, mas ele está com o povão, e ele está, não com um discurso, porque é um discurso populista, na verdade é ele vai fazer entrevista, ele dá a ordem de como é que a entrevista tem que ser, ele é aquele cara que não segue o politicamente correto, ele simplesmente fala o que ele acredita que é a verdade e acabou. Ao passo que a dona Hillary Clinton vai sempre com um microfonezinho ali, um fone de ouvido, e vai estar ouvindo, sendo assessorada, dando resposta maquiada, as entrevistas todas ensaiadas, o que o povo tinha que responder quando estivesse no momento do debate. O segundo debate foi assim, tá? E as evidências pela internet para todo mundo ver. Então a coisa não está tão simples. E dando suporte para o Donald Trump. Quem está dando suporte para ele? E dando suporte para o Donald Trump, entra aí os hackers. Os hackers têm sido a maior potência e a maior força para o Donald Trump. É o Putin que está tentando eleger ele, os hackers dele. Julian Assange foi à mídia e desmistificou isso e desmentiu e não mostrou que é isso que está acontecendo. Os anônimos estão com ele, Julian Assange está com ele, os hackers têm sido a maior potência. E há tempos eu venho dizendo que os hackers serão fundamental para a destruição da nova ordem mundial, para mostrar à humanidade o que de fato está por trás dos principais acontecimentos nas mais diversas partes do mundo. Uma outra coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui, tem um povo, tem um blogueiro, o povão que está com ele lá, os evangélicos e os hackers. Essa tem sido a potência do Donald Trump. E claro, a mídia livre, a mídia aberta, a única mídia democrática que existe no planeta, a internet, tem sido fundamental para essa campanha. Então, por que o Donald Trump ele tem ganhado popularidade? Ele tem falado de cortar impostos. A gente sabe que isso realmente mexe no coração de muita gente. E eu diria, se tem alguma coisa populista, vou cortar impostos. É de fato um discurso muito que se enquadraria a essa característica. Mas os demais não estão dentro dessa categoria de forma nenhuma. Segundo, tirar os veteranos das ruas.
Muitos deles já estão ali como mendigos, padecendo necessidade, sem os devidos cuidados, totalmente desprezados, jogados à sorte. E o que aconteceu aqui no Brasil, e que foi uma coisa muito feia e nojenta durante todo esse período que nós vivemos para trás aí, o desrespeito aos militares, o desrespeito às hierarquias. E há um grande líder aqui no Brasil que tenta fazer parecer de toda forma que aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, na verdade, só mostra a falta de cérebro que tem os evangélicos, quando na verdade é o total, exato oposto o que tem acontecido. Isso só mostra a grandeza e a sabedoria admirável do povo evangélico lá na América e aqui também. Ordem, lei e ordem precisam ser restaurados. Não acontece ordem em lugar nenhum se esses valores não forem preservados. Olha o que está acontecendo no Brasil. Você vê uma criança fazendo o maior vândalo dentro de uma escola, quebrando tudo. Você vê um professor tentando dar aula e os caras dançando, apagando o que o professor está fazendo, atrapalhando por completo a aula. E o professor não pode fazer nada. Porque falta ordem, falta lei. Lá na América a coisa está do mesmo jeito. Dividir o país entre negros e brancos e é uma coisa chata. Então, uma das propostas dele é tirar os veteranos da rua, oferecer cuidado, estabelecer a lei, a ordem e o respeito às autoridades. E aqui no Brasil, esse grande líder, como falei, que se levanta contra os evangélicos e também tenta, sei lá, de alguma forma, denegrir a imagem dos evangélicos através de seus comentários nada bacana a respeito do nosso povo e da nossa gente, o faz porque uma dos grandes metas é trabalhar o desrespeito às autoridades evangélicas, desrespeito àqueles que Deus constituiu. É porque na Nova Aliança não tem autoridades, não tem essa coisa de hierarquia. Ora, para que Tito foi deixado em Creta? Para que estabelecesse presbítero em cada cidade, e lá estava a qualificação. E ainda dizia mais, não aceite denúncia contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso é hierarquia. Em toda a história da manifestação de Deus, o respeito às autoridades, fossem elas civis ou eclesiásticas, era algo que Deus sempre falava. Romanos capítulo 13 nos mostra essas coisas com muita clareza e não precisamos entrar a fundo nessa discussão. Mas avançando, imigrante ilegal. Veja, imigrante ilegal ser deportado. Na ideia de Trump, ao invés de estar colocando os refugiados para superlotar os Estados Unidos da América ou qualquer um outro país do mundo, mande ele de volta para a terra dele, e a ONU, que está tão preocupada com direitos humanos, ofereça segurança e qualidade de vida para esse povo lá onde eles estão. Que coisa feia. Um órgão que tem tanto poder e não servir para proteger o povo. Se as Nações estão unidas, estão tão organizadas assim, então por que não conseguem oferecer segurança para esse povo dentro da sua própria terra? Por que espalhar esse povo por todo mundo? E depois se recebe milhões e milhões deles nos mais diversos lugares, e então logo começa aquilo que aconteceu, aquela cena bonita que aconteceu na Europa, um quebra-quebra numa das avenidas mais lindas que havia naquele lugar. Então, é realmente triste. Imigrante ilegal, não tem nada a ver com imigrante que está vivendo legalmente dentro dos Estados Unidos. Ilegal. Olha, gente, o que é ilegal tem que ser corrigido, e é verdade. Doem quem doer, seja eu, seja você. O que está errado tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. E isso é importante. Outra coisa, destruir as células terroristas. Essa aqui é pesada. E isso ele tem feito, ele tem identificado. Trump foi o único homem no planeta que teve coragem de dizer que o terrorismo é islâmico. Que são terroristas muçulmanos que têm causado essa destruição pelo mundo fora. Ele dá o nome, ele identifica, ele diz quem que é. Ele não fica usando, não, é porque tem os terroristas e tem os pacíficos. Não, ele diz são terroristas muçulmanos, que às vezes fazem as suas ações e são mantidos, escondidos e protegidos por aqueles que se identificam como pacíficos. Esse tem sido o discurso de Donald Trump. E por isso, o povo tem olhado e tem entendido que há uma certa lógica nisso. Então veja que isso é algo muito sério. A outra coisa, uma das coisas que ele fala, ele já começa o discurso dele dizendo: nós vamos banir, nós vamos expelir esse sistema do plano de saúde de Obama e vamos substituir por um outro melhor. Outra coisa que ele tem falado insistentemente: Hillary Clinton será investigada. Será separada uma pessoa para tratar especialmente do caso dela, de Barack Obama e de George W. Bush. Isso é uma das coisas que ele tem falado. E ele tem falado insistentemente. Por isso que o Obama já quase não está sendo presidente esses dias. É o tempo todinho na TV defendendo Hillary para cá, Hillary para lá, mas a coisa está ficando feia. O último poll das eleições gerais, lá os polls, já estava demonstrando 1,6 de diferença só. Ou seja, hoje pela manhã, quando eu for olhar, estava 1,7. Agora já caiu mais um ponto. E outros polls que têm sido feitos, não aquele lá oficial, já demonstra que ele está na frente há tempo. Desmentindo mais uma vez essa liderança, esse líder brasileiro que estava dizendo que era irreversível. Ela estava com 75%. Isso é uma utopia. Isso é uma coisa tão exagerada, mas sem fundamento, sem cabimento. Nunca teve com 75%. Nunca teve. E agora, a última que apareceu, ela estava, parece-me, com 46, alguma coisa assim. Não vou arriscar não, o quanto ela estava. Mas a diferença certa é que está em 1,6. E a tendência daqui para frente não é ela ganhar a diferença e aumentar a popularidade dela, não. É diminuir cada vez mais. Assistindo entrevista dos mais diversos canais que temos pelo YouTube. O povo mostrando grande satisfação. Muita gente que votou nela dizendo: se eu ainda fosse votar, não votaria mais nela. Veja como a situação está ficando feia para ela. Outra coisa também
é a implantação do livre comércio, não é? Free Trade, que é uma das ideias, os planos que ele tem para os Estados Unidos da América com respeito ao comércio, não pôr tantas sanções e burocráticas que tem sobre aqueles que tentam abrir novos negócios nos Estados Unidos da América. E a outra coisa também que ele fala muito é cortar os pacotes de bondade enviados para a ONU, que por sua vez distribui com outros países. Então essa daqui é uma das coisas muito sérias que tem deixado os senhores do globalismo aí muito preocupados com o Donald Trump. Julian Assange disse que ele não será permitido ganhar, não será permitido ganhar. É esse o planejamento que estão tentando fazer, segundo Julian Assange. Eles estão tentando fazer isso porque realmente é muito sério o que ele pretende fazer. A ONU só tem servido, além de condenar Israel e fazer vista grossa para essa carnificina de cristão que acontece lá na Nigéria, essa carnificina de cristãos que teve acontecendo na Síria, no Iraque e em diversos lugares, a ONU tem servido muito pouco, segundo o discurso de Donald Trump. E o mundo tem olhado e dito, rapaz, há uma certa razão nisso aqui. O mundo não pode continuar convivendo com esses ataques de Nice, com esses ataques de Paris, com esses ataques da Bélgica, com ataques em tudo quanto é lugar, de forma covarde, sorrateira, e um grupo pequeno aterrorizando o mundo todo. Então esse é um dos discursos e é a parte mais inflamada, e realmente nesse ponto aqui, acredito que o Donald Trump ele está se expondo a sério risco de vida, porque ninguém jamais falou como esse homem tem falado a respeito de terrorismo. Uma outra coisa, ele fala também de acabar com essa tensão, esse conflito aí de guerra iminente entre a Rússia e os Estados Unidos. Gente, a Rússia realmente não tem tanto poder financeiro quanto tem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não têm armamento como tem a Rússia. E nesse mundo quem tem arma é quem tem o poder. E aí onde está a questão. Então ele fala de acabar com essa tensão, esse problema aí, no sentido de dialogar e tentar resolver com a Rússia esses problemas de relacionamentos que já duram por muito tempo. A outra coisa é reunir a América e dar uma cara nova para a América no sentido de não ter a América do branco e a América do negro, mas a América onde todas as vidas são importantes. E esse discurso, é porque os negros estão contra o Trump. Não é isso que temos mostrado. O próprio David Clarke, que é o xerife do qual eu falei agora há pouco, ele está do lado de Trump. Há um rapper muito famoso nos Estados Unidos também que não reconhece isso. O Morgan, ele sempre fala uma coisa que eu acho interessante. Ele diz que o preconceito racial começou no dia que criaram o Dia da Consciência Negra. Ele diz que tinha que criar o Dia da Consciência Humana. Essa é a verdade. Bom, isso disse ele. Nesse particular, eu não tomo partido. Eu acredito que todas as vidas são importantes. Eu sou filho de pai branco e de uma mãe negra. E eu acredito que todas as vidas são importantes. Não acho que só a vida da minha mãe é importante e nem acho que só a vida do meu pai é importante. Mas eu acho que todas as vidas são importantes. Meus irmãos são negros. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma família maravilhosa e pra mim não importa a sua cor. O que importa, na verdade, sabe, é que nos amamos, é que valorizamos uma vida do outro. Isso é que é importante, isso é que é fundamental. Para encerrar, ele fala de expor a farsa do aquecimento global, e isso é um assunto muito sério. Aqui no Brasil nós temos o Ricardo Felício, que apoia essa ideia e ele estuda isso já há muito tempo e fala que é uma farsa o aquecimento global. E segundo o Donald Trump, essa questão de aquecimento global é só desculpa para encher o bolso daquele povo que está lá na ONU. Ele dá uns adjetivos bem pesados para aquele povo lá que eu não quero repetir aqui. Pois bem, pessoal, eu se morasse nos Estados Unidos da América, eu também votaria em Donald Trump. Não porque ele seja a melhor opção, mas é porque entre os dois, ele é o candidato que a gente ainda pode confiar. Entre os dois. Não estou dizendo que nos Estados Unidos como um todo ele seja a melhor opção entre todos os cidadãos americanos, não. Mas entre os dois que estão disputando a presidência da República Americana, ele é o homem. Ele é a pessoa ideal para esse momento da história. É importante que apareça alguém que leva a sério essa questão do terrorismo no mundo e tome medidas urgentes, porque na verdade, como diz Donald Trump, o grande aquecimento global que existe no mundo hoje é esse barril de pólvora eclodindo por todas as partes. E eu oro pelos Estados Unidos da América. E acredito que se a América não colocar Donald Trump no poder, duas coisas podem acontecer. Primeira é que os Estados Unidos da América, daqui a 4 anos, seja o maior país islâmico do mundo, e aí a coisa vai ficar realmente muito séria. E a segunda coisa que pode acontecer, caso Donald Trump não chegue ao poder, que é isso que as grandes autoridades mundiais estão lutando para acontecer, é que provavelmente haverá guerra civil dentro dos Estados Unidos. E uma terceira questão, que é muito falada aí, é a possibilidade de uma grande guerra com a Rússia, uma vez que o próprio discurso de Hillary Clinton tem sido muito inflamado contra Putin. E aí, meu amigo, é coisa muito séria, porque os Estados Unidos têm dinheiro, têm armas, mas não se compara àquilo que tem a Rússia. Vamos orar pelos Estados Unidos da América. Vamos orar para que o eterno nosso Deus dê paz aos americanos. Eu amo os Estados Unidos da América, eu amo esse povo que tem grandes amigos por lá, bons amigos por lá. E oro para que Deus esteja protegendo essa nação, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal, vamos ficar por aqui. Curta aqui o nosso vídeo, comente, deixa aí a sua opinião. Enfim, aqui nós estamos conversando, estamos dialogando. Você concordou? Fala porque concordou. Discordou? Fala porque discordou. E disso vive a democracia em todas as partes do mundo. Deus abençoe mais de vocês. Fui!